Eu vejo tanta gente desistindo de si, tantas pessoas desistindo. Eu não falo pessoas, elas desistindo de si no fator de que eu não acredito mais em mim. Eu vou viver a vida do jeito que for. Elas não têm mais uma visão, elas não têm mais uma direção. Isso está muito relacionado à consciência mental, a desenvolvimento mental, mas também eu vejo uma parte que está faltando muito Deus na vida dessas pessoas. E o que você arremete tudo a isso sobre saúde mental, junto com saúde física, saúde emocional e espiritualidade? Fé. Fé é acreditar em algo que não se vê, né? Então, mesmo que eu não veja, eu tenho que crer. Às vezes a pessoa, ela acredita que, por exemplo, se for usar atividade física eu levo 1 hora e meia, seja ela qual for. Seja ela corrida, natação, bike, ciclismo, crossfit, musculação. Só que do meu dia ainda vão existir outras 22 horas. Então, se eu não fazer com que a musculação me ajude nas outras 22, eu não entendi nada. Em outras palavras, quando você melhora um hábito, ele desencadeia outros diversos hábitos. Isso tem um livro, O Poder do Hábito, fala muito sobre isso. Desencadeia um hábito chamado... são vários hábitos, né? Isso tem nome, são hábitos angulares. Então, automaticamente, entrei para academia, vou começar a beber mais água. Entrei para academia, vou começar a me alimentar melhor. Então, o que a atividade física ou o esporte pode juntar com tudo isso? Já que você foi capaz de levantar da tua cama, da tua casa, da tua rotina e for treinar, começa a fazer outras pequenas coisas. Começa a tirar aquilo que não serve, começa a melhorar aquilo que precisa. Então, assim, eu, no meu caso, recentemente eu comecei a fazer natação, né? E por que eu tô falando da natação? Porque eu não sabia, né? Eu não sabia nadar, eu tinha dificuldade. E por que eu não comecei? Sabe por que eu não comecei? Por quê? Porque eu pensava assim, cara, eu tenho que começar a fazer natação quando eu saber nadar. Só que justamente na natação você vai aprender. Então, em toda a nossa vida, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então, usando atividade física, começa a fazer uma atividade física. Falei isso com você numa mensagem, que é, por exemplo, eu quero chegar no ponto B. Do ponto A pro ponto B. Eu quero chegar no ponto B, e eu tô no ponto A. A distância do A pro B é X. Só que se eu começar, eu já tô mais próximo de chegar no B. Por quê? Porque eu já tô mais distante do A. Então, uma metáfora bem rápida para ficar muito claro isso. Pega uma estrada de 1 quilômetro, pega um carro, entra no carro e vai. Só que a estrada tá toda escura. Só que o farol do teu carro ele vai iluminar 50 metros, certo? A estrada tem 1 quilômetro. Você não precisa iluminar 1 quilômetro, você ilumina 50. Passou de 50, mais 50. Passou de 50, então no final você vai percorrer a estrada escura de 1 quilômetro com farol de 50 metros. Então, às vezes, eu não preciso saber para onde eu tenho que chegar, mas eu preciso ter começado. Então, seja na musculação, seja na corrida, seja na natação, em qualquer esporte, comece. Começou esse esporte, começa a desencadear outras diversas coisas que você precisa melhorar. Aí a gente entra em hábitos, em espiritualidade, ambientes, ciclo de amizade. O qual ambiente ele molda o caráter de uma pessoa que precisa mudar? Tá, vamos lá. Ó, tudo que a gente faz na nossa vida hoje são hábitos. Hábitos são automáticos, né? O hábito, ele não é criado, tá? Quem falou que é criado é mentira. O hábito, ele é copiado. Copiado de quem? O hábito é copiado de 3 pessoas, de 3 tipos de pessoas. Vamos lá. Primeiro, de quem tem autoridade sobre a gente, então os nossos pais. Muitas vezes, se nossos pais for fumante, a chance de a gente crescer num ambiente com fumo cigarro, e aprender bebida. a fumar é menor, né? Beleza. Primeiro, quem tem autoridade. O segundo, de quem a gente considera um exemplo, uma referência. Então, um cantor, um artista, um jogador de futebol. Um influencer. Então, a pessoa, ela é referência pra mim em algo e ela tem um hábito de pedalar às 5 horas da manhã. Eu admiro. A chance de eu copiar o hábito dela é muito grande, porque ela se torna uma referência. É o segundo tipo de pessoa. E qual é o terceiro e mais importante? Da maioria. Por que a corrida cresceu tanto? Porque a maioria começou a correr. Então,
desencadeou mais pessoas correndo, muito mais gente que corre agora. Por quê? Porque é um hábito. E um hábito, acabei de falar, ele não é criado, ele é copiado. Ele é copiado. Então as pessoas copiaram a galera que já corria. Então, conforme estão criando provas, tem muito mais gente correndo. Então, se um hábito ele é copiado, se eu tiver 4 amigos que fazem algo que não é saudável, a chance de eu copiar o hábito deles é maior. Então, o ambiente ele também vai interferir. É muito difícil vencer no ambiente. Eu falo que o Muito ambiente, ele tem 2 caminhos. Ou você sai do ambiente, ou o ambiente, ele vai te pegar, ele vai te sugar, ele vai te amassar. E quando você não servir mais pra ele, ele vai te jogar fora. Exatamente. Se você tiver Jim ou acho que eu não sei a pronúncia do cara, que ele fala, você é a média das 5 pessoas que mais convivem, não é isso? Sim, Então é basicamente isso. Se eu sou a média das pessoas com quem mais convivo e eu convivo com pessoas que... Se eu quiser ter um podcast, eu tenho que andar com quem tem podcast. Se eu quiser aprender a fazer um triatlo, eu tenho que conhecer a galera que faz triatlo. e aí entra a parte agora que eu vou falar pra você. A galera do emagrecimento, eles têm um sério problema com o quê? Se eu quero emagrecer, eu tenho vergonha de me conectar com quem já emagreceu, eu tenho vergonha de ir para uma academia, porque lá vão me julgar e isso e aquilo. E claro que tudo isso tem uma construção por trás, mas as pessoas, elas não... No emagrecimento, eu analiso que é muito mais difícil da pessoa sair do ponto A para chegar no ponto B, porque entra uma parte chamada julgamento, vergonha, baixa estima, sem confiança. Uhum. E no processo de emagrecimento eu acho muito difícil a pessoa conseguir entender esse processo até chegar no ponto B. Tenho pessoas próximas a mim, não vou citar nome, que já falaram assim, eu não vou pra academia porque eu tenho vergonha. Então, Mas por que você tem vergonha? Porque eu tô acima do peso. Mas se você pensar de maneira racional, justamente por você estar acima do peso, que você está dentro de uma academia. Porque se você talvez não tivesse acima do peso, você não teria vergonha de estar numa academia. Em outras palavras, lembra quando a gente aprendeu a andar de bicicleta? uhum, A gente não sabia andar de bicicleta, a gente subia na bicicleta, a gente começava a pedalar e caía, certo? Se tivesse alguém vendo, o que a pessoa ia fazer? Dar risada. Nossa, o Felipe caiu da bicicleta, o Felipe tá aprendendo e não sabe. Então, basicamente, algo que eu não sei me gera vergonha e timidez. vergonha e timidez. Agora, para pra pensar. O quanto de coragem eu precisei ter para subir numa bicicleta sem saber andar? Em outras palavras, o quanto de coragem eu vou precisar ter para ir para uma academia mesmo sabendo que eu estou acima do peso? Quando você entende que, no fundo, ninguém vai falar de você. Não, Não vão falar. Você não é tão importante. Eu não sou tão importante assim pra falar de mim, sabe? não. Você vai começar a entender que tá cada um vivendo sua vida, tá cada um tendo tua luta e a pessoa não vai ter tanto tempo de falar dela. Mas se falar... vou te contar se falar. O Anderson, ele começou a correr. E o Anderson só escutava que ele só corria. Certo dia o Anderson parou de correr. Começaram a me chamar dizendo por que eu parei. Então, independente se eu corria ou não, falavam. Então, independente daquilo que você vai fazer, você não vai agradar as pessoas, né? O processo de emagrecimento, talvez eu vou um pouco contra, não do que você posta, mas de uma maneira um pouco mais, como posso dizer, leal. Sim. Musculação cria músculo. A alimentação perde gordura. Porque o pessoal fala assim, ó. Vou dar um exemplo. Você precisa emagrecer, entra numa academia. Mas aí faz sentido. Por quê? Porque um hábito vai desencadear outros. Concordo. Sim. Super concordo. Uhum. Super concordo. Mas a frase, a resposta não se encaixa na frase. Nossa, você tá acima do peso. Tenta comer melhor. Aí sim tá certo. Nossa, você tá muito magro. Você tem que ir pra musculação pra criar massa. Por que eu falo disso? Vou dar um exemplo. Fui lá, fiz um treino com o Felipe, 1h30. Automaticamente, quando eu treino, eu canso. Automaticamente, o meu apetite, ele aumenta. O que acontece? Eu gasto caloria com alimentação balanceada, tô em déficit calórico. O que é déficit calórico? Emagrecimento.
É essa a palavra, déficit Sim. calórico. Treinei 1h30, gastei muitas calorias, aumentei o meu apetite, porque o treino traz essa sensibilidade, essa sensação de, nossa, eu tô muito cansado, preciso repor as energias. Se eu for em casa lá e abusar das coisas e comer muito mais do que eu devia comer, eu nunca vou chegar em déficit calórico. O que vai acontecer? Tô secando gelo. Tô o ano todo na academia, mas não tô emagrecendo. Por quê? Sim. Porque se você olhar o contexto, o principal fator de emagrecimento é a alimentação. Não é a atividade física. A atividade física, ela vai te motivar A criar um hábito a saudável. criar um hábito saudável que é comer melhor. Isso, fora isso, vai te acelerar. Então, por exemplo, conheço muita gente que emagreceu sem fazer atividade física. Só Sim. se alimentando. E dá, né? Dá. E dá. Só que se você treinar e comer melhor, você vai fazer isso em menos tempo. Tem pessoas que confundem uma coisa. Já falando de emagrecimento, tá? Emagrecer é diferente de perder peso. Muito. Por exemplo, Contextualiza isso. pra eu nós. conheço um amigo meu que ele perdeu. A gente foi correr e ele perdeu 15 ou 10 quilos, né? E o pessoal falava, nossa, nem existia Mojave, isso já faz já tem um tempo. E o pessoal falava, nossa, como me passa esse teu treino aí, essa tua dieta aí, você perdeu 10 quilos. E no fundo, ele não perdeu 10 quilos. Ele não emagreceu. Ele não emagreceu. Ele tava em depressão, crise de ansiedade, estourou um monte de coisa no corpo dele, falta de apetite, ele perdeu 10 quilos. E ele falava assim pra pessoa, não queira emagrecer como eu emagreci. Então, existe um preço. Com certeza. E o preço é muito melhor com déficit calórico, alimentação, atividade física, do que uma doença. Então, se for olhar só a composição corporal, ambos emagreceram. Só que um perdeu peso de forma inadequada, doente, com muitos problemas. Outro emagreceu de forma saudável. Ah, mas e o tempo? Cara, a parte do... É o processo. Você tem que gostar. O pessoal fala muito de processo, né? Que é uma palavra Sim, muito dita, a palavra tá muito hypada, processo. muito Sim. hypada. Mas o processo que eu falo é você se orgulhar por estar fazendo pequenas coisas. Micro hábitos. Por estar emagrecendo. E não doente. Ah, mas eu vou... Tem pessoas que pegou uma depressão e perdeu 10 quilos. Com depressão ela não perdia 10 quilos. Só que pergunta pra ela se ela queria ter a depressão de novo pra perder os mesmos 10 quilos. Ela não quer.